Minions e Monstros, o sétimo filme da franquia, meu malvado favorito, contando aí a série principal e também os spin-offs, está chegando aos cinemas no dia 3 de julho, já assistimos, e agora você vai saber tudo o que você precisa saber sobre Minions e Monstros, esse filmaço que é uma ode a Hollywood, ao cinema em geral. Tudo bom com vocês, Pepe, Francesco? Tudo certinho. Eu fico muito feliz de saber que você não tá sendo irônico. Isso me deixa bem, porque realmente o filme é muito legal e é uma ode ao cinema, realmente. Inclusive, pra você que tá aí assistindo e não faz a menor ideia do que é Minions e Monstros, de forma geral, a gente tem uma nova aventura dos bichinhos amarelos da Illumination que começam buscando um novo grande líder. E aí, nessa busca por um novo grande chefe, eles acabam em Hollywood fazendo filme. E aí dá um monte de coisa pra lá, coisa pra cá. É um filme muito típico de Minions, só que ele é bom. E esse acho que é o grande mérito dele, é que ele é divertido mesmo. Então a gente viu o filme hoje. Esse filme tem ele, quase uma hora e meia, mais ou Uma hora e menos. Curtinho, meia, curtinho. aquele É, rapidinho. e aí a gente vai contar alguns leves spoilers aqui, então já fiquem avisados, é um veredito no final das contas. E aí eu queria saber, logo do meu querido PP, que trouxe, enquanto a gente estava falando aqui nos bastidores, a seguinte expressão, que era o ótimo ou O excelente Minions e Monstros. Eu, eu estou muito. O Absoluto cinema. o excelente Minions e Monstros. Assim, eu confesso que não sou o maior fã dos Minions, no sentido de não tenho coisas dos Minions, porque eu sei que os Minions são uma febre mundial, Sim. ainda mais entre crianças e jovenzinhos. Mas eu nunca fui ali a pessoa mais fã dos Minions. Acho engraçadinho, acho o primeiro filme do meu malvado favorito legal, o segundo também. Uhum. Então eu fui sem expectativa nenhuma pra esse filme. E, cara, eu fui surpreendido por uma animação que visualmente está muito bonita, Sim. né? Me lembra muito, assim, os últimos bons trabalhos visuais da Pixar e tal, assim, de detalhes, estão muito bonitos. Uhum. E por uma história que não é só uma história interessante, divertida e boba, que nem boba no sentido de engraçada, que nem os Minions são, mas também é isso, uma história que faz você pensar em tudo que você já assistiu, provavelmente, de Hollywood, porque tá tudo ali, É. né? Uhum. De uma certa maneira. E eu saí do cinema com a sensação de que espero que as pessoas assistam esse filme, não só as crianças, também as pessoas da nossa idade vão assistir, porque realmente tem uma pegada ali que eu não tava esperando no filme dos Minions. Uhum. E você, Forlans? Eu acho que assim, principalmente os adultos que forem assistir, os cinéfilos que forem assistir, Minions para cara, cinéfilos. vão se. É Minions para cinéfilos, Exatamente. Porque, cara, o filme volta no tempo, né, como o Francisco estava falando aqui, e ele vai atrás, cara, dos Minions procurando um grande chefe, até que eles chegam na Hollywood num momento super importante, cara. Tipo, é um momento do primeiro boom de Hollywood. Tipo, eles vão fazer homenagens a Charlie Chaplin, Buster Keaton. Vão até, tipo, antes disso, tem homenagem ali aos irmãos Lumière, ao cara, Méliès, no Homem à Lua, o Homem à Lua, Aham. Méliès. Cara, você vai ter depois Cleópatra, você vai ter George Lucas, cara, tipo, Uhum. a lista de momentos né, Exatamente. É. do DiCaprio. Isso aí, tem um monte. Sim. Você vai ficar maluco na tela ali, cara, e depois você vai ter que entrar no Omelete e ver a lista das referências, porque não Que tem está jeito sendo de feito. você pegar tudo, cara. É muita coisa que eles fizeram referência ali mesmo, desde o. Não é uma referência aí ao cinema, mas tem também referências da cultura pop, como um pisão num Lego, cara. Nada é mais dolorido que isso, e isso não importa o tamanho da pessoa. É verdade. Ou do ser, no caso, sei lá. Cara, eu gosto muito disso, porque a gente tá num momento em que Hollywood tá o oposto de como é retratada no filme, né? No sentido sim. de, tipo, a gente, no filme dos Minions, que nem o Forlans falou, a gente pega ali o boom de Hollywood, o momento que era glamour, né? Todo aquele negócio de Hollywood. E hoje em dia a discussão, Hollywood ainda está na discussão, mas de um outro jeito, né? Ainda mais considerando o cenário que a gente tem de tecnologia, piriri-pororó. Uhum. Então é muito legal que os Minions trazem isso, e a grande mensagem do filme, e você vê isso do início, meio ao fim, é sobre como
O cinema é muito o legal. cinema é mágico, né? Tipo assim, é toda... O James, o filme acompanha 2 Minions, principalmente, porque tem 500 Minions, mas ele dá foco em 2 Minions. 3, né? 3, né? Esse aqui é o James, o Henry e o Ed, que são os 3 Minions principais. E o James, que é o pequenininho, o de um olho só, o sonho dele, ele é apaixonado por contar histórias, e o sonho dele é, quando ele chega em Hollywood e ele vê todo aquele glamour, é virar um cineasta. E isso é muito uma lenda uma coisa que se contava muito, né? Que as pessoas chegavam em Hollywood e ficavam deslumbradas e queriam viver aquilo e tal. E você vê isso acontecendo com os Minions, é uma coisa que eu não achava que ia rolar. Então eu gostei muito de como eles puxaram Hollywood pra conversa de um jeito pra gente até ver como foi de uma outra maneira, né, Hollywood. E uma coisa que eu gosto muito é que, assim, eles chegam em Hollywood na década de 20, onde, tem dinheiro pra todo lado, então grandes festas e tudo mais. Aí, logo em seguida, você tem, além da quebra da bolsa, a gente tem também o início do cinema falado, é o início do som do cinema. E é aí que, logicamente, os Minions se ferram. Porque, cara, tudo que eles falam é banana! Tipo, é uma mistura ali de italiano, francês, tudo que é meio latino ali, tipo, eles misturam e falam na língua dos Minions. Sim. Então, quer dizer, eles não servem para fazer cinema falado, obviamente. E aí começa a decadência dos Minions, que é o que vai surgir justamente o título, que é os Minions e os monstros. Por que tem monstro nessa história? Então é a partir desse momento da decadência dos Minions no cinema que os monstros vão aparecer. E toda essa parte da chegada de Hollywood, acho que pra mim é a melhor parte do filme, que é o primeiro ato. Não só ele é o melhor em relação a piadas, referências, mas também de ritmo. Então as coisas não acontece tudo muito rápido a ponto de nada ter importância, mas elas acontecem naquele ritmo frenético pra gente entender como a ascensão deles foi muito meteórica, né? O segundo ato, que é quando chega essa parte dos monstros, que eles precisam, né, o James tem a ideia do filme de envolver kaijus, seres gigantescos. Eu acho que ela funciona muito bem, dá uma desacelerada que eu não exatamente gostaria, mas apresenta o segundo núcleo de personagem que a gente tem, que é o Homem-Máquina, eu não vou lembrar o nome dele agora. Bort. É um alien robô lá. É um alien robô, que aí eu acho... É um nerd, né? Ele tá ali, cara, é um cara que participa das Comic Cons, da época e tudo mais. Exato, tá lá vestido de robozão e tal. Tem até ele ali no início do filme numa CCXP Pocket da época. É verdade, no meio da rua, assim. Mas legal. Eu acho que é muito legal toda essa introdução e como eles vão... toda essa parte da aparição dos monstros, como eles são invocados, ela é colocada no começo do filme de uma forma muito sutil. Sim. Então, né, eles estão buscando ali os grandes chefes, e aí coloca eles guardando o livro, depois trazendo. Então eu acho que, assim, toda a narrativa ela funciona muito bem. O Ed, que é o personagem que a gente comentou que é o terceiro, ele tem uma coisa interessante, que é o fato dele ser... pelo que a gente entendeu, ele tem problema de audição, então ele seria surdo. E aí ele fala com linguagem de sinal. Sinais, E é legal que os outros personagens também se comunicam com ele com linguagem de sinal, mas tudo fica bem claro, assim, você entende o que tá acontecendo. Então foi uma questão de inclusão bem legal, bem natural. Sim. E o personagem do Ed, ele acaba tendo uma importância bem grande lá no final também, né? Na conclusão de toda a história. Agora, essa parte de invocar, eu tenho um pouco de bias, que é o fato de que eu gosto bastante de Lovecraft. Tem até a tatuagem de um Cthulhu. Então, na hora que eles abrem o livro e vem um Cthulhão, eu não sei se foi pra você, Pedro, eu falei, pronto, olha, logo o bicho que eles vão chamar, meu Deus do céu. E eu me diverti muito também com a referência depois dos dois monstros, né? Que é o Howard e o Phillips, que é HP Lovecraft. Então, o que pode ser até uma piada que eu tava pensando quando a gente tava voltando, que é o fato de que Lovecraft, as obras dos livros de Lovecraft, contos de Lovecraft, na verdade, nunca foram adaptados com sucesso no cinema. E aí você tem um filme que tá falando sobre uma pessoa que quer fazer um filme sobre monstro e pega logo Lovecraft, será que vai ser um sucesso ou não? Então eu acho que isso foi muito, muito bem trabalhado, assim. O terceiro ato, eu queria saber um pouco de vocês também depois. Pra mim, assim, justamente esse momento em que tem essa guinada, né? De que os Minions já não são mais os astros da Hollywood daquele momento, e entra o monstro, é a hora que tem uma barrigada. Ele vira um filme normal, né? Toda a homenagem que eles fazem na primeira parte, ele vira um filme de ação, meio que normal ali, eles vão até diminuir o ritmo das piadas para virar um filme de ação.
E beleza, tipo, não é que estraga Não, o filme, nem nada. Apenas, tipo, ele entra num ritmo diferente. Uhum. Pra mim, esse é o único porém do filme, cara. Eu acho que o grande negócio desse filme dos Minions é não só ser uma homenagem a Hollywood e aos filmes e tudo mais, porque não é nem só filme, né? É todo o trabalho por trás, né? Então Uhum. tem muita coisa que o James fala sobre câmera e luz e som, então tem. Além disso, é o que você falou, ele também é um filme de aventura, né? Então ele tem que ter ali um momentinho de aventura que, de fato, como é muito acelerado, muito divertido o primeiro ato, Uhum. em termos das referências, aí quando chega nisso dá uma quebrada. Sim. Mas não a ponto de, tipo, estragar a experiência do filme ou Não, não. Afinal, ele entrega bonitinho a resolução do É problema. que assim, acho que a primeira parte é pra galera que entende de cinema Isso, e vai curtir aquilo ali. A exato. segunda parte é pra quem só quer ver uma coisa mais de ação. Quer ver Pras os Minions, crianças até, quer tipo... ver os Minions dando martelada. É, essas Eu acho que o coisas. primeiro ato ele é excelente e os outros dois eles são ótimos. É. Então cai, mas não a ponto de realmente concordo com você, de Sim. afetar a nossa experiência como um todo, assim, do filme. Não, e a gente, na volta que a gente saiu, a gente veio conversando sobre as coisas que a gente percebeu, cada um percebeu uma coisa. E eu acho que no final das contas, meio que a gente, hoje em dia, ingresso de cinema, tudo mais, é uma experiência cara você Sim. ir ao cinema. Então você sair de um filme dos Minions com a experiência de que, caraca, olha só, não vi só um filme de animação aqui dos Minions sendo engraçadinhos. Eu vi um filme que o Forlans pegou referências que eu não tinha pego, você pegou umas que eu não peguei, eu peguei outras, então, tipo, É um quebra-cabeça. é um quebra-cabeça que eu não tava esperando ver um filme dos Minions. Uhum. Então, acho que grande, não que esse seja o nosso papel no Veredito, mas espero que as pessoas assistam, vão Sim. assistir, né? Tipo assim, porque realmente é um filme que me surpreendeu. Ele é uma aula de cinema, ele é essa experiência colaborativa até, tipo, é isso, você tem que ir ao cinema e depois, cara, você vai ter que assistir de novo, a verdade é essa. Uhum. Então, seja no streaming ou onde quer que você vá assistir esse filme pela segunda vez, mas, cara, eu acho difícil você assistir uma vez só e pegar todas as referências. É possível, muita não coisa. tem como. É muita coisa. Acho que parte da brincadeira é justamente essa ali que eles fizeram. E quando a gente estava lá em Las Vegas, na CinemaCon, o Chris Meledandri, que é o CEO da Illumination, que inclusive, cara, tem uma entrevista que eu fiz com ele aqui em São Paulo, antes, quando ele estava lançando a Illumination. Ele era só um cara desconhecido que a produtora falou assim, cara, pelo amor de Deus, vai lá fazer essa entrevista com esse cara, tipo, e hoje ele é um dos caras mais poderosos da indústria, porque a Illumination é foda. O Chris Meledandri falou, esse filme aqui é um filme feito por pessoas que amam o cinema. É lógico que ele estava lá na CinemaCon, numa plateia onde só tinha exibidores de cinema. Você tem que falar isso para aquele Sim. público. Mas é verdade isso, porque realmente, né, o Phil, como é que ele chama? Deixa eu pegar aqui o nome do diretor. Pierre Coffin, que é o diretor desse filme, ele faz também a voz dos Minions, né? E ele é um cara que realmente mostra que ele gosta de cinema. E ele faz aqui, indo já pros ovos aqui, e pra parte do veredito que a gente fala um pouquinho mais. Esse filme mostra pessoas que são apaixonadas realmente por cinema, querem compartilhar essa experiência, não só de fazer cinema, mas também de você viver aquilo, viver uma aventura junto, você fazer o cinema junto, e depois experimentar isso, né? Assistir tudo isso junto. O cinema não pode ser uma experiência individual, mas ele é muito mais divertido quando você está com outras pessoas juntas. Sim. E esse filme traz isso, né? Eu acho que os filmes família, como os Minions, né? Todos os filmes da DreamWorks Animation, os filmes da Pixar, os filmes da Sony Animation também, tipo, são muito mais gostosos esses filmes para família quando realmente você vai em grupo, você vai ou com a família ou com os amigos para assistir. Você tem uma experiência diferente. E esse filme, cara, me deu essa vontade de ir pro cinema de novo. Eu quero assistir de novo com mais gente para justamente chegar aqui e poder conversar como a gente está fazendo aqui agora. Para mim é o melhor filme da franquia desde o primeiro Minions, talvez, cara. Quer dizer, pô, E é uma franquia já bilionária. Sim. E que já contou muitas histórias de diferentes jeitos. Exato. O primeiro Minions eu acho, cara, excelente. Tipo, a ótimo. ideia é muito boa. Uhum. E eu acho que esse... quando eles começaram a fazer os filmes spin-off só dos Minions, eu falei, puta, estão só querendo tirar dinheiro da gente, né?
Agora, esse aqui não, eles acharam uma história boa. Exato. Eu acho que é bem isso que eu senti também, assim, o segundo Minions, que se eu não me engano é aquele da Rainha Elizabeth, que eles vão pra Inglaterra, ou esse é o primeiro? Eu acho Eu que acho que esse é o não, primeiro. não é o primeiro não. O Não? primeiro eles ficam lá na cidade deles. Então o segundo que rola um negócio gigante, assim, eu senti que é o que você falou, era divertido, mas qual que era o que eles estavam realmente querendo mostrar ali? E aí acho que nesse é isso, eles encontram um jeito de contar uma história, mas que também, querendo ou não, agrega com pautas atuais. Que não que todo filme precise agregar com pautas atuais. Às vezes a gente pode só ver um filme dos Minions falando banana e dando martelada um no outro. Uhum. Mas é legal que chegue até isso chegue nos Minions, né? Acho Sim. interessante. Eu sou um fã de metalinguagem, assim, em qualquer tipo de mídia, e eu acho que o Minions conseguiu pegar a metalinguagem e trabalhar ela de uma forma que não pareça ser forçado. Parece, tipo, quando você pega a referência, não é pra você pegar, tá, ele tá querendo dizer isso. Não é tipo, olha, ele tá fazendo referência com aquele filme, que legal, coisa do tipo. E também eu acho muito interessante o fato deles terem construído um humor besta que funciona tanto pra adulto quanto pra criança. Não é só o humor de banana, sabe? Sim, Funciona. Tem umas situações que funcionam até pra quem, tipo, não via graça tanto em Meu Malvado Favorito 2 pra frente, que é o meu caso. Então, assim, essa cena, inclusive, que tá mostrando aí do trailer, eu acho que foi a cena que eu mais dei risada no longo inteiro. Ela é perfeita do começo ao final. Então, é uma experiência que, com certeza, eu vou querer reassistir com a minha namorada, com os meus amigos, com outras pessoas, pelo mesmo motivo do Forlas, pra poder discutir depois e dar risada. Bom, a gente esqueceu de falar os ovos aqui, né? Pra mim, 4 ovos ali, bem dados pra Minions e Monstros. E vocês? Cara, pra mim também é 4 ovos, assim, bem feitos, bem preparados ali. Temperados, porque realmente me surpreendeu. O final tem um plot twist que a gente não vai contar, que deixa o filme mais interessante. E uma coisa que é um detalhezinho que me fez ficar mais feliz ainda, é que no final, nos créditos, eles vão falando os nomes das pessoas envolvidas na produção, no áudio, no VFX, e eles trazem isso dos Minions falando, cara, sensacional, 4 ovos, é um baita filme. Concordo com vocês, 4 ovos, redondinho, muito bem feito, 6 minutos na água quente, que você abre ele e tá ainda ali com a gema molhadinha, tá ligado? Perfeito, eu acho que a única forma de ser melhor seria se eles conseguissem fazer o segundo e o terceiro ato na mesma pegada do primeiro, mas seria um pouco caótico também. Então, é isso. Não sabemos pra onde os Minions irão depois desse filme, mas se seguirem no caminho, com certeza vão pra algum lugar bom. Vamos procurar o Big Chef em outros lugares. Isso. Inclusive, fica até o final, tem umas cenas ali durante os créditos, né? Mas algumas piadinhas ali com personagens que você já conhece de outros filmes também, que são divertidas. Sim. E continuam brincando com todo o universo do meu malvado favorito ali. Então, sua vez. Vai lá no cinema, depois conta. Tipo, a gente tá viajando aqui, a gente tá muito empolgado com os Minions. O que aconteceu com esse omelete? Vai lá, escreve aí embaixo depois e quantos ovos você dá também para Minions e Monstros.